E aí, Wilton Silva aqui do Seja um Fotógrafo. E se você está no meu curso e está se perguntando por que eu estou me apresentando de novo, é porque eu também vou lançar esse material no YouTube. Já se você está no YouTube e não sabe de que curso eu estou falando, aqui embaixo na descrição vai ter um link para o curso explicando o que é o curso, quanto que custa, o que ensina. E de propaganda por hoje é isso. Dito isso, vamos falar sobre câmeras. Então já tinha passado um slide aqui a mais, né? Vamos... Câmeras. Qual câmera comprar? Acredito que essa seja a dúvida de muita gente e muita gente procrastina por não saber qual câmera comprar. Então fica indecisa pensando, é um investimento alto, é o primeiro investimento que eu vou fazer, se eu fizer errado, tudo na minha vida de fotógrafo vai dar errado, nada vai dar certo, então fica enrolando até começar. Então aqui eu tô querendo explicar quais são os tipos de câmera, mas é muito relativo, tá? Se tu gosta de Nikon, se tu gosta de Canon, aí é mais questão de gosto mesmo. Depois eu vou falar um pouco mais sobre, mas eu quero explicar os tipos diferentes de câmera. Mas antes disso eu tenho que entender algumas coisas, na verdade você tem que entender algumas coisas porque é você que vai tomar essa decisão, e não é. Então vamos lá. Por que você quer fotografar? É para hobby ou para trabalho? Isso é importante, porque também tem uma relação de se é hobby ou se é trabalho e de o quanto você quer gastar. Porque se você é uma pessoa rica, que tem muito dinheiro, compra uma câmera muito boa, sabe? Se não, se é para hobby, começa devagar, compra uma menorzinha, daí você vai aprendendo a usar ela e assim compra uma melhor no futuro. Você gostaria de fazer viagem, registrar os momentos ou é algo mais profissional mesmo? Eu preciso de uma foto com uma qualidade incrível. Todas as câmeras aqui conseguem fazer fotos com qualidades muito boas, mas óbvio que umas são melhores que as outras e a gente não tem como negar isso. E a quarta pergunta é, você quer fotografar o quê? Aqui entra tanto para hobby quanto para trabalho, tá? Você quer fotografar paisagem, você quer fotografar modelos, você quer fotografar eventos. Então, tudo isso é importante porque cada câmera tem suas características e suas limitações. Então, é muito importante ter todas essas perguntas respondidas, claras, pra gente saber o que fazer quando a gente for ver os tipos de câmera e qual tipo de câmera comprar. Então, vamos falar um pouco mais sobre os tipos de câmera. Nós temos as compactas avançadas, que também são conhecidas como prosumer. Por que prosumer? Porque ela é uma categoria média entre consumer, que é de consumidor, as normais, aquelas quadradinhas, sabe, retangulares, que não, essas a gente não vai usar, porque a gente não tem controle nenhum, vale mais a pena fotografar com um celular. E entre as profissionais, então pro de profissional, consumer, prosumer. Esse é o resumo, assim. Com ela é muito boa para estudar, porque você consegue controlar as configurações básicas de obturador, diafragma. Então, para estudar o que eu vou passar aqui no curso, ela é muito boa. Ela é uma câmera para estudo, para iniciar na fotografia, para hobby, ela é muito boa. Profissionalmente eu não recomendo, tá? Eu comecei a trabalhar com uma dessas, mas a qualidade das minhas fotos era muito inferior a quando eu comprei a minha câmera DSLR mesmo, que é a próxima que a gente vai ver. Então eu cobrava muito menos, eu explicava para as pessoas, geralmente eu fotografava para amigos, para família. Foi com essa câmera que eu fui conseguindo dinheiro para conseguir trocar, e isso valeu muito a pena, porque na época eu não tinha dinheiro para comprar direto a profissional. Mas já digo aqui que as prosumer, as compactas avançadas, não são boas para um trabalho profissional, tá? E ó, ela não troca lente. Então, deixa eu mostrar aqui como é que elas são. As prosumer são esse tipo de câmera que tu já deve ter visto em alguns lugares, que é quando a lente, ela parece uma baita câmera, uma câmera super profissional, só que ela não é, porque a lente não sai, nós não conseguimos ter uma troca de lente, então cada lente é muito específica e muito boa para algum tipo de fotografia. Então com isso com esse tipo de câmera a gente não consegue ter essa troca de lente. E isso acaba nos prejudicando. Ela é uma câmera que é pau para toda obra, mas ela não é muito boa para nada. Então tenha em foco isso, que ela é uma câmera com a qual você consegue estudar, você consegue trabalhar, você consegue fazer uns bicos, mas ela não é uma câmera profissional. Então ela tem essas limitações de qualidade, essas limitações de o que você pode fazer com ela. Geralmente são câmeras que têm um zoom bem grande, então para foto de viagem, para foto de hobby, para foto onde você não precisa de uma qualidade impecável, ela é uma câmera muito boa. E ela costuma, o preço dela, o valor dela costuma ser metade de uma profissional de entrada,
que são as DSLRs, que são as próximas que a gente vai falar agora. Então uma dessas costuma ser metade do valor da outra. Então tudo aqui vai depender muito da sua condição financeira. O título foi até meio pretensioso de qual câmera comprar, porque eu não posso dizer qual câmera você vai comprar. Eu posso explicar o que são cada câmera, explicar o que são cada câmera. Nossa. E você vai tomar a decisão que achar melhor de acordo com a sua realidade financeira, a sua realidade de para que você precisa da câmera. Então, de prosumer basicamente é isso. E vamos passar para a próxima. Agora a gente tem a DSLR, que são câmeras onde você consegue controlar configurações de obturador, diafragma e trocar a lente. Então é esse tipo de câmera aqui, ó. Que essas sim são câmeras profissionais, tá? É uma nomenclatura que existe, mas o que é profissional e o que não é vai depender de N fatores que a gente não pode definir exatamente, né? Mas essas são câmeras onde a qualidade da imagem é melhor, porque geralmente o sensor é bem maior, as lentes são melhores, tanto a lente de entrada que já vem com a câmera, que é a lente do kit, que a gente chama, ela já é muito melhor do que a lente das prosumer. Então, e a maior vantagem dela é que além de você ter mais controle sobre a câmera, geralmente as configurações dela são melhores, o ISO, a sensibilidade, onde entra a luz em um ambiente muito escuro, sem granular a imagem, ela geralmente é muito melhor. Então, a velocidade de foco, a velocidade de disparo, geralmente essas câmeras são melhores em todos os fatores, tá? Nada disso é regra, tem câmera que é muito básica, tem câmera que é muito mais avançada, e aqui os preços variam demais, vai desde 2.000, 2.500, talvez um pouco até menos. Uma Canon T3 eu acho que tu consegue por uns 1.500, menos até, e vai até 20, 30 mil, porque as DSLR elas também são divididas, digamos, no tamanho do sensor, tá? Tem o sensor crop, que ele é um sensor um pouco menor, e o sensor full frame, que ele é um sensor maior. Então isso interfere bastante na qualidade da imagem, no quanto tu consegue capturar da cena, mas isso a gente vai ver mais a fundo quando a gente estiver falando sobre distância focal, quando a gente estiver falando sobre lente, sobre câmera mesmo, porque agora é mais para você conseguir entender a diferença das câmeras e saber um básico para saber qual comprar. Então a DSLR é isso, é a câmera que eu mais recomendo para entrar na fotografia, para realmente eu vou entrar ou eu vou fazer um hobby muito bem feito, ou eu vou trabalhar e já vou conseguir ganhar dinheiro e realmente virar um fotógrafo com uma câmera de entrada dessas, que custa uns 2.500, você consegue até mais barato, por uns 2.000 talvez. Comprando uma usada, você consegue... Eu vendi a minha Nikon D5200, muito boa, ela tinha 10.000 cliques, eu acho. Talvez um pouco mais, mas não era muito. Eu vendi por 1.700. Então você consegue achar câmeras dessas com um valor bem acessível. Acessível, de novo, é bem relativo. Mas você já consegue entrar na fotografia e consegue trabalhar, fazer eventos grandes, fazer fotos muito, muito bonitas e conseguir cobrar bem por elas. E a terceira categoria é a mirrorless, que você também consegue fazer as coisas que as outras fazem, que é controlar as configurações de obturador e diafragma. Eu até esqueci de colocar aqui, mas... e são mais compactas. Tem mais algumas coisas, tá? Mas o maior foco dela é isso. Porque as DSLR, elas são pesadas. Então imagina tu tá num evento, onde tu tem que trabalhar 4 horas no evento, mais às vezes, e você tá com uma câmera que pesa uns, não sei, 2 quilos, 3 quilos, pendurada no pescoço, mais o flash, que pesa mais uns 2 quilos. Então, né, é um pouco ruim. Já a mirrorless, ela é esse tipo de câmera aqui, ó, que ela tem as configurações da DSLR, ela troca lente igual a DSLR, é o que a gente chama de lentes intercambiáveis, eu acredito que em português seja isso. Então, elas são muito mais leves, elas... É um mercado que agora está ficando cada vez mais sólido, mas ele é um mercado relativamente novo, então a gente não sabe se realmente vai vingar, eu particularmente acredito que sim. Tanto que a minha câmera atual é uma mirrorless, que é essa daqui, a Sony A6000. Então, uma outra coisa que você vai ter que entender ao entrar na fotografia é que a câmera é importante, mas a lente é a mais. Então, eu quando comprei essa câmera, eu ia comprar ela e a lente do kit. Na verdade, eu podia ter comprado uma melhor, com a lente que vem nela, já a lente básica do kit,
Então eu preferi comprar uma câmera um pouco inferior, mas com uma lente muito boa. Essa foi a escolha que eu fiz para trocar de câmera. Eu tinha uma D5200, antes disso eu tive uma D3200 e agora eu tô com a Sony A6000 e com uma lente muito boa para ela. Então, no momento eu tô preferindo o mirrorless. Eu acho que é o tipo de câmera do futuro, assim, que é o tipo de câmera que a gente tende a cada vez mais ter câmeras melhores nesse ramo. Então, esses são os tipos de câmeras. Eu espero ter deixado um pouco claro o que é cada uma, para que serve cada uma. Aqui entre a mirrorless e a DSLR, tá? Em questão de qualidade de imagem é bem parecido. Essa até é bem superior, na verdade, à que eu tinha antiga. Mas se você pega uma top DSLR e uma top mirrorless, vai depender muito, sabe? Algumas têm umas qualidades em tal área, outras têm qualidades em tal área, então é mais uma questão de gosto e do para que você precisa. Daí tem que ver a fundo o que é cada câmera, mas uma categoria básica de que é cada uma é isso. Então, quando você for comprar uma câmera, recapitulando, se for para estudo, se for algo que não necessite de uma qualidade tão profissional, tão boa, uma prosumer é excelente. Você consegue estudar, você consegue ver se a fotografia realmente é o ramo. Se você tem dinheiro suficiente para comprar uma dessa, depois vender e depois comprar uma DSLR, caso você realmente se apaixone e veja que fotografia é para você, ótimo. Se não, às vezes vale a pena juntar um pouquinho mais de dinheiro para comprar uma DSLR, que são as profissionais. Então, comprar uma de entrada mesmo, talvez uma Nikon D3200, uma D5200, que a 3200 não filma, 5200 filma. Eu era um cara que eu era assim, apaixonado por especificações de câmera. Meu Deus, tu me dizia qual câmera era, eu sabia qual era o ISO máximo que ela alcançava, quais as melhores lentes para ela, eu sabia tudo. Hoje em dia eu vejo que isso não faz mais tanto sentido, porque no começo a gente se pega muito pensando que a câmera vai fazer a foto, mas não é bem isso, sabe? Então, a câmera faz a foto, óbvio, uma câmera melhor vai fazer uma foto melhor, mas mais vale um bom fotógrafo com uma câmera ruim do que um fotógrafo ruim com uma câmera boa. Não sei se faz sentido, mas é isso. Então não se apega tanto ao que é a câmera especificamente, quais as configurações e tudo dela. Não, eu fotografo com outro fotógrafo na Deluxe, né? E um deles tem Canon, eu tinha Nikon e agora eu tenho Sony. Então são marcas diferentes, mas que a qualidade não foge tanto, sabe? Não é muito gritante a diferença. E uma coisa que é importante, uma coisa que deve estar muito na tua cabeça é Canon, Nikon, Sony, Fuji, o que eu compro? Então, o que eu aconselho, tá? É muito uma questão de gosto, mas eu aconselho tu comprar a marca de câmera que os teus amigos e os fotógrafos que tu conhece têm. Por quê? Porque se teu carregador estragar, tu pode pegar o carregador de um amigo emprestado. Se tua lente estragar ou tu precisar de uma lente que tu não tenha, ele pode ter. Então, ao invés dos dois comprarem uma lente 35, uma lente 50, uma lente 70-200, cada um compra uma de começo, vocês podem ir trocando, quando um precisar para um serviço, o outro pode emprestar. Isso é uma coisa que eu não podia fazer com um amigo meu quando a gente estava começando. Ele tinha uma Canon e eu tinha uma Nikon. Então, nós dois tínhamos que ter equipamentos muito parecidos e acabávamos não podendo trocar. Então isso que eu aconselho na hora de escolher marca, na hora de pensar em marca. E basicamente de tipo de câmera é isso. Eu espero que esse vídeo tenha ficado bem claro. Ele já está bem grande, mas eu espero que ele tenha ficado bem claro. Muito obrigado. De novo o jabazinho pro curso aqui embaixo. Se você quiser saber mais sobre fotografia, mais sobre teoria da fotografia, fotografia na prática, sobre fotografia como negócio, tá no curso aqui embaixo. Um abração e até a próxima.